Imagine acordar na manhã seguinte ao Natal e encontrar uma carta dizendo que sua filha de 6 anos foi sequestrada. O autor exige dinheiro, diz que está observando sua família e ameaça matar a menina caso a polícia seja chamada. Mesmo assim, a polícia chega à casa poucos minutos depois. Os agentes revistam todos os cômodos. Não encontram nenhuma criança, mas horas mais tarde, uma porta no porão é aberta e todos percebem uma verdade assustadora. John Bennett Ramsey nunca saiu daquela casa. Mais de 29 anos depois, o assassinato de uma das crianças mais famosas dos Estados Unidos continua oficialmente sem solução. Essa é a história de John Bennett Ramsey, e este é mais um Arquivo Perdido. O Natal de 1996 parecia ter terminado como qualquer outro para a família Ramsey. Na noite de 25 de dezembro, John Ramsey, sua esposa Patsy e os 2 filhos participaram de uma confraternização na casa de amigos, em Boulder, no estado do Colorado. Horas depois, retornaram para casa. Segundo os relatos da família, John Bennett adormeceu durante o trajeto e foi levado diretamente para o quarto. Na manhã seguinte, por volta das 5h30, Patsy Ramsey acordou para iniciar os preparativos de uma viagem que faria naquele dia. Ao descer a escada, percebeu algumas folhas de papel sobre um dos degraus. Era uma carta escrita à mão. A mensagem dizia que John Bennett havia sido sequestrada. O autor afirmava fazer parte de um pequeno grupo criminoso e exigia $118 mil para que a menina fosse libertada. Também orientava que a polícia não fosse avisada, ameaçando matar a criança caso suas instruções fossem desobedecidas. Um detalhe chamou imediatamente a atenção dos investigadores. O valor pedido no resgate era praticamente idêntico ao bônus que John Ramsey havia recebido pouco tempo antes em seu trabalho. Essa informação não era de conhecimento público, o que levantou inúmeras perguntas sobre quem poderia ter escrito aquela carta. Apesar das ameaças contidas no bilhete, Patsy ligou para o serviço de emergência às 5h52 da manhã. Em poucos minutos, policiais chegaram à residência. A princípio, todos acreditavam estar diante de um caso de sequestro. A prioridade era encontrar John Bennett antes que fosse tarde demais. Enquanto os agentes iniciavam as buscas e tentavam entender a situação, amigos e familiares começaram a chegar à casa para oferecer apoio aos Ramsey. O ambiente rapidamente ficou movimentado, com várias pessoas circulando pelos cômodos. Naquele momento, ninguém imaginava que a resposta para o desaparecimento da menina estava escondida dentro da própria residência. Após a chegada da polícia, a residência dos Ramsey passou a ser tratada como uma cena de possível sequestro. Os agentes fizeram uma busca inicial pelos cômodos da casa, procurando qualquer sinal de John Bennett ou de uma possível invasão. Apesar disso, a menina não foi encontrada. Enquanto as horas passavam, familiares e amigos permaneceram dentro da residência, oferecendo apoio ao casal Ramsey. Na época, esse procedimento não era incomum em caso de desaparecimento. No entanto, a circulação de várias pessoas pela casa acabaria sendo duramente criticada pelos investigadores anos depois, por ter potencialmente comprometido evidências importantes. No início da tarde, um dos detetives pediu que John Ramsey e um amigo da família fizessem uma nova verificação pela casa, observando se encontravam qualquer detalhe que pudesse ajudar na investigação. John desceu até o porão, uma área pouco utilizada da residência, e começou a abrir algumas portas. Ao entrar em um pequeno cômodo conhecido como adega, ele fez uma descoberta devastadora. John Bennett Ramsey estava ali. A menina havia morrido. Tomado pelo choque, John pegou a filha nos braços e a levou para o andar de cima. Os investigadores isolaram a área e iniciaram a perícia. Naquele instante, o caso deixava de ser um sequestro. Passava a ser investigado como um homicídio. A autópsia concluiu que John Bennett havia sofrido um grave ferimento na cabeça e também apresentava sinais de estrangulamento. Os peritos acreditaram que ambos os eventos fizeram parte da sequência do crime, embora a dinâmica exata do que aconteceu dentro da casa nunca tenha sido totalmente esclarecida. Outro elemento continuava intrigando a investigação. A longa carta de resgate encontrada pela manhã permanecia sem explicação. Se John Bennett nunca havia saído da residência, quem escreveu aquela mensagem? Essa pergunta dividiria investigadores, especialistas e a opinião pública durante décadas, porque a partir daquele momento o maior desafio da polícia não era apenas descobrir quem matou John Bennett Ramsey,
mas também entender se o assassino esteve realmente dentro da casa, ou se a resposta sempre esteve entre as pessoas que estavam ali desde o início. Nas horas seguintes à descoberta do corpo, os investigadores perceberam que o caso seria muito mais complexo do que imaginavam. A residência, que inicialmente havia sido tratada como uma cena de sequestro, recebeu familiares, amigos e policiais antes de ser completamente isolada. Diversas pessoas circularam pelos cômodos, tocaram em objetos e alteraram o ambiente. Com o passar dos anos, esse seria apontado um dos principais erros da investigação. A carta de resgate também levantava inúmeras dúvidas. Escrita à mão e com quase 3 páginas, ela era muito mais longa do que a maioria dos bilhetes desse tipo. Peritos concluíram que havia fortes indícios de que o papel e a caneta utilizados pertenciam à própria casa dos Ramsay. Além disso, os testes indicaram que a carta aparentemente foi redigida dentro da residência e não levada pronta pelo autor. Enquanto isso, a perícia analisava as evidências encontradas no corpo de John Bennett. Foram coletadas amostras de fibras, impressões e materiais biológicos. Anos depois, exames de DNA identificaram um perfil genético masculino desconhecido em algumas dessas amostras. Esse perfil não correspondeu a John Ramsay, Patsy Ramsay, nem a Burke Ramsay. Ainda assim, os investigadores nunca conseguiram identificar a pessoa de quem aquele material genético se originou, ou estabelecer qual era a sua relação com o crime. Outro ponto que dividiu especialistas foi a própria dinâmica do homicídio. A combinação do ferimento na cabeça, do estrangulamento e da carta de resgate fazia com que diferentes investigadores chegassem a conclusões completamente distintas sobre o que havia acontecido naquela madrugada. Não existia uma sequência de eventos aceita por todos. Nos anos seguintes, centenas de entrevistas foram realizadas. Novas perícias foram conduzidas. Especialistas independentes analisaram o caso. Mesmo assim, nenhuma investigação conseguiu apresentar uma explicação definitiva para a morte de John Bennett Ramsay. E foi justamente essa falta de consenso que deu origem às teorias que continuam dividindo a opinião pública até hoje. Desde o dia em que John Bennett Ramsay foi encontrada morta no porão da própria casa, investigadores e especialistas tentam responder à mesma pergunta: quem foi o responsável pelo crime? A primeira hipótese considera que um invasor entrou na residência durante a noite. Os defensores dessa teoria apontam para o perfil de DNA masculino desconhecido encontrado em algumas evidências coletadas durante a investigação. Também argumentam que a carta de resgate e determinados vestígios na casa poderiam indicar a presença de alguém de fora da família. No entanto, até hoje nenhuma pessoa foi identificada como autora desse DNA, e nenhuma evidência permitiu ligar um suspeito específico ao homicídio. Outra linha de investigação concentrou a atenção na própria residência. Desde os primeiros dias do caso, surgiram suspeitas envolvendo membros da família Ramsay. Ao longo dos anos, John, Patsy e Burke foram entrevistados diversas vezes. A polícia investigou essa possibilidade profundamente, mas nunca apresentou uma acusação criminal contra nenhum desses pelo homicídio de John Bennett. Em 2008, um promotor do distrito anunciou que exames mais recentes de DNA não sustentavam a ideia de que os pais fossem os autores do crime, e divulgou uma carta informando que a família estava sendo formalmente excluída como suspeita, com base nas evidências disponíveis naquele momento. Ainda assim, o debate sobre a interpretação dessas provas continuou entre investigadores e especialistas. Com o passar das décadas, novas perícias foram realizadas, utilizando tecnologias mais modernas. As evidências foram reavaliadas diversas vezes, mas nenhuma análise conseguiu identificar de forma conclusiva quem matou John Bennett Ramsay. O caso permaneceu aberto e continua sendo revisado sempre que novas tecnologias de investigação se tornam disponíveis. No fim, todas as teorias encontram o mesmo obstáculo. Existe uma carta de resgate em comum. Existe uma cena de crime extremamente complexa. Existe evidências que ainda geram interpretações diferentes entre especialistas. Mas não existe uma única prova capaz de encerrar definitivamente o caso. Quase 3 décadas depois, a morte de John Bennett Ramsay continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Quase 3 décadas se passaram desde a manhã em que John Bennett Ramsay foi encontrada morta no porão de sua própria casa. Durante esse período, investigadores revisaram o caso inúmeras vezes. Novas perícias foram realizadas e tecnologias modernas de análise de DNA passaram a ser utilizadas. Mesmo assim, ninguém foi acusado pelo homicídio. A polícia de Boulder e outras agências continuaram reavaliando as evidências ao longo dos anos. O material genético coletado na cena do crime permanece sendo analisado sempre que novas tecnologias se tornam disponíveis.
A expectativa é que avanços na ciência forense possam um dia identificar a pessoa por trás do DNA desconhecido, encontrado durante a investigação. Enquanto isso, o caso segue cercado de perguntas sem respostas. Quem escreveu a carta de resgate? Porque o valor exigido correspondia ao bônus recebido por John Hunsey. Como o crime aconteceu dentro da casa sem que houvesse uma conclusão aceita por todos os investigadores. E acima de tudo, quem matou John Bennett Hunsey? Talvez seja justamente essa combinação de evidências contraditórias que mantenha o caso vivo até hoje. Uma carta em comum, uma cena de crime comprometida nas primeiras horas de investigação, um perfil de DNA que nunca foi completamente explicado, e décadas de debates entre policiais, peritos e especialistas sem que nenhuma teoria conseguisse encerrar o mistério. Hoje, o assassinato de John Bennett Hunsey continua oficialmente sem solução. E para muitos investigadores, a resposta pode estar em um detalhe que passou despercebido em 1996, ou em uma tecnologia que ainda não existe. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o responsável era um invasor? Ou acha que a resposta sempre esteve dentro daquela casa? Existe alguma evidência que, na sua opinião, foi interpretada de maneira errada? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns crimes não permanecem sem solução por falta de perguntas. Permanecem porque às vezes as respostas estão escondidas bem diante dos nossos olhos. E este foi mais um Arquivo Perdido.